Você já imaginou ir para a escola ou mesmo para o seu trabalho com patins ou skate que flutua? Agora vamos pensar um pouco mais além. Se um trem bala que usa a força eletromagnética para flutuar alcança uma velocidade incrível, imagina agora se esse mesmo trem não tivesse que lutar contra a gravidade. Conseguiu entender o impacto disso? Aí você me pergunta, ok, isso é interessante, mas como vamos fazer para assumir com a gravidade? A ciência tem a solução para isso. Bom, alguns cientistas têm a solução para isso. Essa solução se chama antigravidade. Infelizmente, muitos cientistas são céticos em relação à antigravidade. Para eles, isso não passa de uma coisa que nunca vai acontecer. Mas por quê? A razão disso é que até a data desse vídeo não foi encontrada nenhuma evidência que comprove a antigravidade. Tudo o que temos são teorias e especulações com base em cálculos teóricos e modelos matemáticos. Mas será mesmo que a antigravidade é realmente impossível de existir? Será mesmo que nesse universo tão vasto não tem nenhuma gota de antigravidade espalhado por aí? E se tiver, como a antigravidade iria funcionar? Então sempre pegue sua xícara de café e relaxe, porque agora eu vou te contar o que é antigravidade e como ela funciona. Vamos pensar um pouco. Antigravidade. Quando vemos essa palavra, nós pensamos. Antigravidade é formada por duas palavras, anti e gravidade. Se procurarmos o significado de anti no dicionário, vamos ver que anti significa prefixo que indica em oposição a, contra. Ou seja, anti significa que alguma coisa está em oposição à outra. É como se uma pessoa está indo para frente e uma outra pessoa está indo para trás. Ou melhor ainda, é como se duas pessoas estivessem em um cabo de guerra e cada um puxando para um lado. Ok, já entendemos o que é anti, mas e gravidade, o que é isso? Isso já é um pouco mais complicado de explicar, mas você vai entender, eu te garanto. A gravidade é como um imã gigante que puxa tudo em direção ao centro da Terra. Imagina que a Terra está no centro de um grande trampolim elástico e os objetos são como bolins que ficam nele. Quanto mais pesado o objeto, mais forte ele puxa o trampolim. Isso é o que chamamos de massa. Agora imagine que você coloca outra bola perto da primeira. Elas vão se atrair por causa da gravidade. Quanto mais perto elas estiverem uma da outra, mais forte será a atração. Essa força de atração é o que faz com que os planetas girem ao redor do Sol. O Sol é muito pesado e sua gravidade atrai os planetas, mantendo-os em órbita ao redor dele. É como se os planetas estivessem rolando em torno do Sol, presos pela força da gravidade. A gravidade também é o que nos mantém na Terra. Ela puxa tudo para baixo, ou melhor dizendo, em direção ao centro do planeta. É por isso que quando pulamos, sempre voltamos ao chão. Então basicamente, a gravidade é uma força que puxa os objetos para o centro da Terra, ou para o centro de algum corpo que tem muita massa, como o Sol. É essa força que mantém os planetas em órbita e nos mantém grudados no chão. Então a Terra, a Lua, o Sistema Solar e até mesmo o Sol só está no lugar que estão por causa da gravidade. A gravidade é extremamente importante e é uma das bases que sustenta o universo. Com base nisso tudo que eu te falei, podemos ver que a antigravidade seria algo que, em vez de fazer as massas de objetos se atraírem, ou seja, se aproximarem, faz com que os objetos se afastem dos outros. Nesse vídeo vamos falar como sabemos se a antigravidade realmente existe e se tem alguma maneira de provar a existência dela. Showtime! A antigravidade seria uma força que agiria de forma contrária da gravidade, ou seja, se a gravidade atrai massa, a antigravidade iria repelir as massas, igual o que acontece com os ímãs. Se você posicionar dois ímãs de uma certa maneira, eles se atraem, mas se posicionar esses mesmos ímãs de forma diferente, eles vão se repelir, ou seja, se afastar um do outro. E para entender como isso pode acontecer com a massa, temos que entender como funciona um ímã. De maneira simples, um ímã tem dois polos, um positivo e outro negativo. Se você posicionar dois ímãs um na frente do outro com o mesmo polo, eles vão se repelir, mas se você posicionar os ímãs um na frente do outro, mas de polos diferentes, eles vão se atrair. Aliás, foi daí que surgiu a expressão os opostos se atraem. O mais interessante disso tudo é que a lei de Coulomb, que calcula a força de interação entre cargas elétricas, é muito parecida com a lei universal da gravitação. Essa lei criada por Newton calcula a atração gravitacional entre dois corpos, mas aí que está o X da questão. Já que elas são parecidas, existe alguma relação entre essas duas fórmulas? Vamos pensar um pouco. Como você deve saber, existem cargas positivas e negativas, e a carga do objeto interfere na lei de Coulomb. Mas e na lei da gravitação universal? Será que se colocar a carga negativa na massa muda alguma coisa? A resposta é simples. Se colocarmos o sinal negativo na fórmula, o resultado sai diferente, mas existe um resultado. Só que tem mais uma questão: o que seria uma massa de carga negativa? Uma massa negativa seria uma massa com as mesmas características de uma massa normal. Em vez de atrair, ela iria repelir o objeto. Aí que está mais um problema. Como encontrar a massa negativa?
Essa tem sido a grande busca dos cientistas na área da antigravidade. Atualmente, não existe um método ou uma tecnologia conhecidos para encontrar matéria negativa ou um campo antigravitacional, mas existem algumas maneiras de tentar encontrá-los. Os cientistas realizam experimentos em laboratórios para tentar criar campos gravitacionais negativos ou repulsivos e observar os efeitos desse campo na gravidade. Também, ao estudar e observar objetos celestes como os buracos negros e estrelas de nêutrons ou até mesmo a expansão do universo, pode fornecer pistas sobre a natureza da gravidade e abrir caminho para descobertas relacionadas à antigravidade. Você pode estar pensando, se a humanidade não consegue nem criar um método para verificar se a antigravidade realmente existe, por que os cientistas acham que a antigravidade pode realmente existir? Essa é uma boa pergunta. Os cientistas consideram a possibilidade da existência da antigravidade com base em especulações teóricas e nas lacunas em nossa compreensão atual da física. Embora não haja evidências concretas para apoiar sua existência, existem razões pelas quais os cientistas exploram essa possibilidade. Uma dessas razões é a busca por uma teoria unificada que combine todas as forças fundamentais da natureza, incluindo a gravidade. Teorias como a teoria das cordas e a gravidade quântica sugerem que a unificação poderia permitir a existência de propriedades exóticas, como a antigravidade. Outra razão está relacionada a fenômenos cosmológicos, como a energia escura e a matéria escura, que são propostas para explicar a expansão acelerada do universo e a presença de massa e energia invisíveis. Alguns cientistas especulam que esses fenômenos podem estar relacionados à antigravidade. Em soluções matemáticas das equações da relatividade geral, às vezes são encontrados termos que sugerem a existência de uma gravidade negativa ou repulsiva. Isso levou à especulação de que pode haver um caminho para manipular ou controlar a gravidade, ou seja, podemos reverter a força da gravidade. A partir desse ponto, você deve estar imaginando, ok, a antigravidade é quase impossível de ser achada e os cientistas acham que ela existe por causa de algum cálculo da equação da relatividade geral. Mas como a humanidade iria usar a antigravidade? A descoberta e o controle da antigravidade abriria um mundo de possibilidades e mudaria completamente diversas áreas da nossa vida. Imagine um futuro onde a antigravidade se tornasse uma realidade. Nesse cenário, poderíamos desfrutar de avanços tecnológicos e conquistas que antes só eram encontrados em obras de ficção científica. No transporte, as possibilidades seriam imensas. Veículos levitantes poderiam substituir os meios de transportes atuais, eliminando a necessidade de estradas e congestionamentos. A exploração espacial seria levada ao novo patamar. Naves espaciais equipadas com tecnologia antigravitacional poderiam se mover pelo espaço com facilidade, superando as limitações da gravidade e encurtando distâncias entre planetas e galáxias. Viagens intergalácticas seriam uma realidade, permitindo a exploração de sistemas estelares distantes. Na construção e arquitetura, a antigravidade abriria possibilidades ilimitadas. Estruturas flutuantes poderiam ser construídas. No campo da medicina, a antigravidade teria aplicações revolucionárias. A levitação controlada poderia ser utilizada para procedimentos médicos precisos, como a realização de cirurgias delicadas. A colonização e exploração de outros planetas seriam facilitadas pela antigravidade. Embora essas possibilidades sejam inspiradoras, é importante ressaltar que a antigravidade permanece no reino da especulação e da imaginação. Atualmente não temos nenhuma prova científica concreta de sua existência, mas a ciência continua a nos surpreender, e quem sabe o que o futuro nos reserva em relação à antigravidade e suas aplicações incríveis. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.